Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo dessa semana eu vim falar de um dos lançamentos da semana passada, que foi o filme Batem à Porta, do diretor M. Night Shyamalan. E o filme acompanha o casal Eric e Andrew, que resolvem passar um tempo relaxando em uma cabana no meio da floresta juntamente com a sua filha adotiva, a Wen. Tudo segue tranquilo até que a cabana deles é invadida por 4 pessoas que têm um dever extremamente importante. E basicamente essa é a sinopse do filme do M. Night Shyamalan. Com claras referências ao estilo do Alfred Hitchcock, o M. Night Shyamalan não é um diretor que agrada a todo mundo, muito pelo contrário. Ele é um diretor que divide muito opiniões. Tem alguns motivos por isso acontecer, mas um dos principais é que o diretor ficou muito conhecido por ter plot twists em seus filmes, então grande parte das pessoas vai assistir o filme esperando um final grandioso e tendo essas reviravoltas até pelos outros filmes do diretor e acaba se decepcionando ali com o final. Outra questão que pode gerar essa diferença de opiniões é que o diretor tem uma proposta de filme bem diferente, geralmente misturando aspectos da vida real com aspectos mais sobrenaturais, assim, e todos extremamente diferentes entre si. Porém, para muitos, e eu me incluo nesses muitos, vem os filmes do diretor com aquela famosa frase de que a jornada é mais importante do que o destino. Onde o final, seja ele bom ou ruim, mas para mim, cada um dos finais dos filmes do M. Night Shyamalan tem o seu charme, são apenas um bônus dentro da jornada que a gente tem ao longo do filme, que é sempre recheada de muito suspense e tensão. E bom, aqui em Batem à Porta ele faz isso novamente, e se eu tivesse que descrever a vibe, a atmosfera do filme, eu diria que ele é uma junção com o filme Mother com o filme Nós. Quem assistiu o filme vai entender essa comparação porque ela faz sentido, mas de fato o filme é totalmente Shyamalan. Ele tem todos os aspectos principais do diretor, assim, e realmente não poderia ser diferente. Dito isso, termino dizendo aqui essa grande introdução de que o filme tem uma ideia que precisa ser comprada, assim como os outros filmes do diretor. Você precisa entrar ali dentro do filme e estar meio imerso na narrativa para comprar ali tudo que está sendo dito. E o filme já começa em velocidade máxima, jogando os espectadores para dentro da trama e apresentando os personagens, mas sem contar muito sobre a personalidade deles, os seus objetivos e o seu passado. Durante o filme a gente tem alguns flashbacks da história do Eric e do Andrew, onde a gente vai entendendo um pouco mais a personalidade de cada um, o que é até que curioso, porque desde o primeiro momento já é possível a gente se conectar e torcer por aquela família, então com esses flashbacks a gente consegue se tornar ainda mais íntimos desses personagens. Claro, durante esses flashbacks a gente basicamente consegue ver duas coisas: os preconceitos e sacrifícios diários que ambos os personagens sofrem diariamente por conta da sua sexualidade e também o amor intenso que os dois dividem um pelo outro. E isso também é muito legal, porque nesse quesito a atuação dos atores também brilha, porque a gente consegue ver esse sentimento intenso de amor só da maneira como eles olham um pelo outro. A atuação do filme, inclusive, é um destaque. Eu sinto que todos os atores fazem um ótimo trabalho. Uma coisa muito interessante é que todos os atores, de certa forma, conseguem passar um desespero pro espectador pela situação que seus personagens estão passando, e isso é feito de uma forma extremamente natural, tanto pelos reféns, né, pela família, quanto pelos 4 invasores, então isso é muito interessante de se ver. Eu diria que o desespero, o medo e a angústia são alguns dos sentimentos que a gente consegue mais ver dentro do filme, e eles são apresentados, como eu falei, com uma extrema naturalidade. É realmente muito interessante esse quesito do filme. No filme, Jonathan Groff interpreta o Eric, o Andrew é interpretado pelo Ben Aldridge e a Wen é interpretada pela Kristen Cui. E eles trazem performances extremamente emocionantes e muito convincentes, então é até engraçado a gente lembrar que eles não são uma família, de tão convincente que é ali o amor que eles têm um pelo outro. Mas no quesito atuação, eu diria que o maior destaque dentro do filme é a presença do Dave Bautista. Ele aqui interpreta um personagem bem diferente do habitual, até falando para uma pessoa que acompanhou pouco do ator. Eu sei dele por Guardiões da Galáxia e Glass Onion, então é meio que essa comparação que eu tenho, mas aqui ele interpreta um papel completamente diferente e ele se sai muito bem, entregando talvez a sua melhor performance até agora. Eu sei, nesses últimos tempos eu tenho falado muito que o ator entregou a melhor performance dos últimos tempos, mas de fato é extremamente verdadeira todas as vezes que eu falo isso, e aqui não é nem um pouco diferente. Nos últimos tempos, o Dave Bautista tem falado nas suas redes sociais que ele quer papéis mais diferentes, e ele não quer meio que cair no estereótipo de sempre fazer o fortão, bobão, e aqui nesse filme eu acho que ele encontrou a medida certa e ele trouxe um personagem muito interessante. Apesar dele ser o invasor da casa e ele ser meio rígido, ele ainda assim é um personagem extremamente calmo e ele fala com uma certa lentidão, tentando acalmar os personagens e fazer com que eles entendam o dever que ele tem que cumprir e o quão
sentido ele tá por ter que fazer esse dever, assim, o quanto ele preferia não estar tendo que cumprir isso. Bom, eu gostei bastante da performance do ator dentro desse filme, eu acho que ele se saiu muito bem dentro desse gênero e agora eu tô vendo uma tendência dele explorar gêneros diferentes, então acho que vai ser bem interessante, assim. Claro, a direção do filme também brilha com M. Night Shyamalan por trás das câmeras, onde aqui ele traz diferentes movimentos de câmera que intensificam ainda mais o suspense, a tensão e a violência dentro do filme. O diretor também aposta em diversos closes nos atores, tanto pra gente sentir uma intimidade maior com eles, o que de fato funciona, tanto para mostrar um pouco mais os sentimentos dele, então a gente sente uma tristeza, mas também para ter aquele ar de confusão. Isso também é visto através do uso de algumas imagens distorcidas, então tem vezes que ele filma a mata ali e a gente tem uma sensação de confusão, mas também de isolamento, que é justamente o que aquela família tá sentindo, já que eles estão numa cabana, no meio do nada, no meio da floresta, sem sinal de telefone e apenas ali tendo que escutar aqueles invasores. Outra coisa legal é que a câmera parece fazer parte de toda a confusão, então de certa forma a gente também fica meio preso naquela narrativa, quase que como se a gente fizesse parte da família e estivesse ali de refém também. Eu acho que isso também é intensificado pelo fato de que o filme se passa basicamente por completo dentro de apenas um cômodo da cabana. É bem raro os momentos em que a gente não tá ali dentro, então a gente acaba ficando bem íntimo dos personagens e da situação. Bom, e sobre a conclusão do filme, eu retomo o que eu disse anteriormente. Pra mim, esse é um filme em que a jornada é muito mais importante que o destino e eu acho que ele cumpriu 100% o que eu tava esperando dele quando eu fui assistir. Além de prender atenção com extrema facilidade, até por mostrar aquele mistério envolvido em torno da narrativa, o filme também consegue tocar em diversos temas e ele faz isso de uma forma muito interessante. Dentre eles, a gente tem o ceticismo, a ética, a religiosidade e, claro, os sacrifícios vividos constantemente e diariamente pelas minorias, aqui exemplificado pela comunidade LGBTQIA+. Dentro do filme a gente tem algumas perguntas sem resposta? Sim. Essas perguntas talvez deveriam ser respondidas? Talvez. Mas é uma coisa que o próprio diretor brinca ao longo do filme, onde a gente tem os personagens perguntando e tendo essas perguntas ignoradas, justamente porque talvez o próprio diretor não tenha resposta para elas e talvez de fato não exista uma resposta para essas perguntas. Para quem gosta da carreira do M. Night Shyamalan, esse filme também tem uma vibe muito similar com o filme Sinais, que também brinca muito com isso e eu acho que essa minha última fala faz total sentido também com o filme Sinais. Agora, por fim, esse é de fato o melhor filme do diretor? Então, eu vi em muitos lugares, muita gente falando que esse era o melhor filme do M. Night Shyamalan, também vi gente falando que esse era o pior, e assim, na minha opinião, eu não sei dizer. Eu diria que não, porque eu gosto muito dos outros filmes que ele tem. Tem o filme A Visita, que eu gosto muito. Tem o filme Fragmentado também, que é ótimo, Sexto Sentido. Eu acho que ele tem ótimos filmes e que esse também entra pra mim com um saldo extremamente positivo. Porém, ele de fato foi um filme que me marcou e que me deixou desesperada que nem os personagens, tanto é que em certo ponto eu cheguei a me emocionar e chorar como se fosse um dos meus parentes ali na tela. Bom, e pra mim esse filme tem uma nota de 8.3 e ele tá disponível nos cinemas. E se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou do filme Batem a Porta e o que você acha do diretor M. Night Shyamalan. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.